Em julho de 2015, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, foi registrado um chamado por causa de um mau cheiro vindo de um terreno baldio. Quando os bombeiros chegaram ao local, perceberam um odor muito forte e suspeitaram que alguém tivesse jogado algum animal morto ali. Ao entrar, se depararam com o fato de que, na verdade, o cheiro vinha de 7 sacos pretos de lixo. A pestilência era insuportável. Mesmo assim, um dos bombeiros pegou um dos sacos e o abriu. Seu rosto empalideceu e seus olhos se arregalaram de espanto. Olhou para o colega e disse que se tratava de um corpo. Chocados com a descoberta, chamaram a polícia, que chegou poucos minutos depois. Ao revisar o conteúdo dos sacos, perceberam que os restos pertenciam a uma mulher idosa. Os membros estavam separados em diferentes sacolas. Ao verificar o perímetro, notaram que em um estabelecimento próximo havia uma câmera de segurança. Pediram então a colaboração do dono para fornecer as gravações dos dias anteriores. Felizmente, a câmera estava funcionando. Quando assistiram às fitas, tiveram uma enorme surpresa. Nas imagens, aparecia uma mulher de idade avançada, carregando aqueles sacos de lixo. A sequência mostrava que o fato aconteceu entre 2h21 da madrugada e 3h54 do sábado, dia 25 de julho. Depois de levar todos os sacos, ela saiu em direção oposta e foi embora. As câmeras conseguiram registrar a direção que a idosa seguiu. Ao verificar o local, encontraram um rastro de sangue que levava até alguns apartamentos. Assim que a polícia chegou ao prédio, começaram a coletar informações perguntando aos moradores sobre uma mulher idosa. Rapidamente surgiram 2 nomes. A primeira era uma senhora de 79 anos, chamada Valentina, e a outra era Tamara Samsonova, de 68 anos, sua companheira. Ao bater na porta do apartamento onde as duas moravam, quem atendeu foi Tamara. Imediatamente, ela olhou para os policiais, balançou a cabeça e disse: "Fui eu." Aquela confissão inesperada deixou toda a equipe policial surpresa. Logo em seguida, ela os convidou a entrar. Durante uma inspeção preliminar, os agentes foram até o banheiro e lá encontraram evidências de que o crime havia acontecido naquele local, já que dentro da banheira havia serras e facas ainda com sangue seco. Embora o pior ainda estivesse por vir, ao perceberem pedaços de papel alumínio, os policiais imaginaram o pior. Assim, um dos oficiais foi até a geladeira e, ao abri-la, encontrou exatamente o que temia: pedaços de um corpo embrulhados em papel alumínio. A surpresa da descoberta deixou a polícia sem palavras. Depois do achado, os oficiais chamaram o Comitê de Investigação da Rússia, que atua como a principal autoridade de investigação no país, devido à gravidade do caso. Durante o interrogatório preliminar, ela não negou a confissão, afirmando que não havia recebido ajuda de ninguém e que era a única culpada. Após uma discussão, decidiu acabar com a vida de Valentina. Não lhe perguntaram se havia comido partes do corpo da vítima. Ela apenas permaneceu em silêncio, deixando ainda mais dúvidas no ar. Assim que o comitê chegou, Tamara foi presa. Ela parecia tranquila e sorridente. Ao sair, jogou beijos para a multidão de curiosos que estavam no local e apenas disse: "Que vergonha! Agora todos os vizinhos vão descobrir quem eu sou. O que será que vão pensar de mim?" Inicialmente, a imprensa russa chamou o caso de "O Pesadelo da Rua Dimitrova", por ser o nome da rua onde ficava a casa da mulher. A provável responsável, Tamara, de 68 anos de idade, foi presa no dia 28 de julho de 2015. Todos ficaram espantados, já que casos como esse são raríssimos. A autora do crime era uma idosa de 1,60 m de altura, magra, de olhos bondosos, cabelo castanho que mal tocava os ombros, que à primeira vista inspirava compaixão e confiança. Alguns vizinhos a descreviam como uma pessoa de bom coração, generosa, sempre disposta a ajudar quem precisasse, embora também a considerassem um tanto estranha. Com a notícia espalhada, uma amiga da vítima declarou em entrevista que estavam chocados com o acontecimento, mas não totalmente surpresos, já que muitos viam a idosa como uma mulher bastante estranha, enganosa e suspeita. Ela ainda contou que, dias depois de perder contato com a amiga, perguntou a Tamara onde ela estava. Tamara ficou nervosa, segurou seu braço e pediu, quase implorando que não chamasse a polícia.
jamais poderia imaginar que algo assim estivesse acontecendo. Isso foi o que mais a impactou. Em seu depoimento, Tamara disse aos investigadores que matou Valentina Ulanova após uma briga por causa de pratos e xícaras sujas que ainda não tinham sido lavados, o que gerou uma discussão forte. Valentina pediu que ela fosse embora, já que Tamara estava morando em sua casa havia alguns meses, porque seu apartamento estava em reforma. Valentina a havia acolhido com a condição de que ajudasse nos afazeres domésticos. Quando a reforma terminou, Valentina pediu que ela deixasse o apartamento, mas Tamara se recusou a sair. A convivência começou a gerar atritos, até que no dia 25 de julho, durante a briga, Tamara decidiu acabar com a vida da companheira. Foi então que colocou cerca de 50 comprimidos para dormir no prato de comida de Valentina. A salada russa, muito popular na Rússia, conhecida lá como salada Olivier. Como essa era a favorita de Valentina, ela comeu sem hesitar. Tamara foi dormir e, por volta das 2 da manhã, encontrou o corpo de Valentina caído no chão da cozinha. A mulher ainda não estava morta, apresentava sinais vitais. Mesmo assim, Tamara pegou uma faca e uma serra e começou a cortá-la em pedaços. Iniciou pela cabeça, que colocou numa panela, acendeu o fogo e a ferveu. Depois cortou os outros membros e, pouco a pouco, foi se desfazendo deles. Foi exatamente nesse período que as câmeras de segurança do prédio conseguiram registrar os movimentos da assassina. À medida que cortava as partes, colocava-as em sacos e descia até o terreno baldio. Lá, deixava os sacos e voltava para continuar. Também é possível ver nas imagens o momento em que ela desce carregando a panela e retorna sem ela. O vídeo dessa câmera foi divulgado imediatamente e muitas pessoas puderam presenciar o fato, tornando-se viral em instantes. Depois, Tamara mencionou que separou os melhores órgãos para comer. A cabeça, ela colocou em uma panela para aproveitar o que fosse possível. Em seguida, desceu com a panela coberta por um pano de cozinha, levou até o terreno baldio e colocou dentro de um saco. Ela também confessou que tinha carinho pela vítima e que, por essa razão, não a havia comido antes, mas não aguentava mais o fato de ela não lavar a louça. Então, decidiu acabar com sua vida. Depois pensou que poderia continuar vivendo no apartamento durante alguns meses, até que aparecessem familiares ou alguém próximo. A confissão assustadora só aumentava. Em seguida, declarou que não comeu os seios da vítima porque estavam flácidos e que ela preferia mais firmes, como os da moça que havia comido anos atrás, referindo-se a uma possível outra vítima. Quando terminou de deixar os 7 sacos ao retornar para o apartamento, pegou partes do fígado e comeu, acrescentando que, apesar da idade de Valentina, estava em boas condições, já que ela nunca gostou de beber. Os investigadores ficaram impressionados diante dessa declaração, feita sem demonstrar o menor arrependimento. Após uma busca minuciosa no apartamento, foram encontrados livros esotéricos e de magia negra, já que Tamara era aficionada por astrologia. Além disso, acharam um diário escrito de próprio punho, em alemão, russo e inglês. No conteúdo, era possível ver a confissão de que havia tirado a vida de sua amiga, cortando-a em pedaços para depois colocá-los em sacos plásticos e espalhá-los por diferentes áreas do distrito de Frunzenski. Mas isso não era tudo, já que ela também descrevia uma série de acontecimentos macabros e horríveis, mencionando a ingestão da carne, das tripas, dos olhos e da língua de pelo menos 11 pessoas, incluindo seu marido, e afirmando que sua parte favorita eram os pulmões. Além disso, fez desenhos representando como desmembrou as vítimas e como degustava a carne em diferentes refeições. Em muitos trechos, falava sobre sua vida cotidiana, que para ela parecia monótona e sem emoção. Relatava também como acabou com a vida de um de seus inquilinos, usando o mesmo modus operandi. Da mesma forma, o comeu e disse ter apreciado especialmente seus pulmões. Quando foi questionada sobre o conteúdo do diário, Tamara afirmou que tudo era verdade, mas que era influenciada por outra força. Perguntaram-lhe sobre o marido e ela contou que no ano de 2005 havia tirado sua vida apunhalando-o enquanto dormia. Depois, o cortou com uma serra elétrica, comeu suas partes íntimas e espalhou o restante do corpo pelo bairro em sacos de lixo. O corpo nunca foi encontrado, e ela apenas disse aos vizinhos que ele havia fugido com outra mulher.
Durante o andamento da investigação, a polícia buscava relacionar diferentes casos de pessoas que haviam sido encontradas da mesma forma que a vítima mais recente. Assim, foi identificado um homem cujo corpo havia sido achado no ano de 2003, sem braços e sem pernas. Ao revistar os pertences de Tamara, encontraram um cartão de visitas manchado de sangue que pertencia a esse homem. Em agosto daquele mesmo ano, iniciou-se a busca pela cabeça da vítima, já que não havia sido localizada. Também não foram encontradas suas mãos nem seus órgãos internos, e muitos investigadores acreditam que talvez Tamara tenha comido a cabeça, sendo essa a razão de nunca tê-la encontrado. Depois de analisar o diário, foi estabelecido que, se tudo fosse verdade, pelo menos 11 pessoas tinham passado pelas mãos de Tamara. Porém, sem vestígios de todos os corpos, não podiam condená-la por todos eles. Quando estava no tribunal, aguardando para entrar na sala de audiência, olhava fixamente para as câmeras com um sorriso e, de vez em quando, mandava beijos para os repórteres, a quem disse: "Eu sabia que vocês viriam. É uma desgraça para mim. Agora toda a minha cidade vai saber. Estou atormentada por um maníaco que me obrigou a matar." Quando foi levada ao tribunal, a mulher aplaudia e sorria, feliz por estar ali. Disse ao juiz que estava pronta para o julgamento, acrescentando que todas as suas ações foram feitas de forma deliberada e que, com o último assassinato, havia encerrado seu capítulo. Depois afirmou que não tinha outro lugar para morar, que já era idosa e que havia pensado 77 vezes sobre isso, decidindo que deveria estar presa, morrer lá e depois ser enterrada pelo Estado. O início do julgamento causou grande expectativa e comoção social. Chegou a ser transmitido ao vivo pelos noticiários de televisão. O promotor afirmou que, devido ao seu estado mental, a idosa representava um perigo para a sociedade, e um psiquiatra declarou que havia risco de que voltasse a matar. Por isso, ao final do julgamento, foi internada em um hospital psiquiátrico. No dia 26 de novembro daquele mesmo ano, Tamara foi submetida a um exame psiquiátrico, cujo resultado mostrou que era perigosa para si mesma e para os outros. Foi enviada a um hospital psiquiátrico em Kazan para receber tratamento. Declarou sentir profunda admiração e fascinação por Andrei Chikatilo, dizendo que o que a atraía nele era sua história e as coisas que havia feito. Tamara Samsonova nasceu em 25 de abril de 1947, em Krai de Krasnoyarsk, na Rússia, filha de pais alcoólatras sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que com o tempo conseguiram conexões com o governo e passaram a ter um estilo de vida mediano. Sua infância foi completamente normal. Ainda assim, lembra-se de que seus pais lhe contavam histórias terríveis de como a população de São Petersburgo precisou comer ratos, cachorros e gatos para sobreviver. Desde pequena era muito intelectual, sempre gostou das letras. Ao terminar os estudos secundários, mudou-se para Moscou, pois queria estudar línguas. Assim, ingressou na Universidade Estatal de Linguística, onde aprendeu 3 idiomas e até se formou com honras. Depois da graduação, foi morar em São Petersburgo, onde conheceu um homem chamado Ali, com quem anos mais tarde se casaria. No ano de 1971, o casal se mudou para um novo edifício, no bloco de painéis número 4 da rua Dimitrov. Ali, ela começou a trabalhar em uma agência de viagens, dava aulas particulares de idiomas e, posteriormente, conseguiu emprego no Grande Hotel Europa, onde permaneceu por aproximadamente 16 anos. Com o passar do tempo, seu comportamento foi de normal a estranho, sendo internada em 3 ocasiões em diferentes hospitais psiquiátricos, onde foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Depois, o marido dela sumiu do nada. Foi então que Tamara decidiu alugar um quarto em seu apartamento. Já no dia 6 de setembro de 2003, durante uma discussão, ela tirou a vida de um homem de 44 anos, que depois apareceu mencionado várias vezes no diário de Tamara. Em março de 2015, conheceu Valentina Ulanova, a última vítima que levou à descoberta desse caso, depois que uma amiga pediu para deixá-la morar um tempo em sua casa enquanto arrumava o apartamento dela. Logo depois disso, aconteceu a sequência do crime mencionada no começo deste vídeo. Até hoje, não se sabe ao certo quantos crimes ela cometeu, e foi confirmado que realmente praticou canibalismo com a maioria de suas vítimas.
Seu jeito frágil e bondoso nunca levantou suspeitas. Hoje em dia, ela é conhecida como a Vovó Estripadora e Baba Yaga, figura que os russos descrevem como uma velha ossuda, de nariz pontudo e dentes afiados, um ser perverso e cruel, mas não totalmente maligno, que come carne humana apenas por prazer. Não se esqueça de se inscrever no canal. Casos como este são apresentados todas as semanas. Aqui é o Engenheiro do Medo. Até a próxima!